é enteado da Leila e deve pagar 2 bilhões. E a Leila é de reais vascaína, não é, afinal? Por SAF do Vasco. Era vascaína. Ela era vascaína, falou, né? Ela falou do paixão dela pelo Vasco. 2 bi pra e ela comprar a falou da SAF do paixão Vasco, pelo é isso? Palmeiras. Não, também, mas peraí. depois da sequência. Esse negócio de 2 bilhões para comprar SAF, calma lá. A dívida do Vasco está em mais de 1 bilhão. Então, desconta disso, desses 2 bilhões, a dívida. Então, 1 bilhão e pouquinho. O restante é de uma negociação com a ACAP, que hoje detém a parte que era da 777. Como se fosse uma seguradora nos Estados Unidos, que ficou com isso para pagar os credores da 777. E essa negociação, naturalmente, vai envolver o associativo e também o Marcos Lamáquia, que quer comprar a SAF do Vasco. Então, parte desse investimento já vai para pagar a ACAP. O que vai sobrar disso está longe de ser 1 bilhão. Então, alguns milhões, algumas centenas de milhões, é de projeção de investimento no clube. Mas não é bom negócio, CT. velho? Então, Edu, na boa, quanto você acha que vale um clube de futebol popular como o Vasco, como a gente tem vários aqui? Eu acredito que no cenário ideal, com esses clubes saneados financeiramente, apaziguados na parte política, eles valem muito mais. Agora, hoje o Vasco só vale pouco porque está com dívidas, está em recuperação judicial, então é um ativo em baixa. Agora, eu não discordo de quem diz, olha, tem de revender. De fato, o Vasco foi transformado em SAF, teve aquele caos da 777, mas se quiser continuar existindo, continuar sendo viável, tem de chegar um novo dono com um compromisso de fazer investimentos que hoje o clube associativo não tem mais condição de fazer. Então a revenda é necessária. Agora, eu discordo, como discordei na época da transformação em SAF, muitos vascaínos também me apedrejaram, não, tá torcendo contra o clube, da maneira como isso é conduzido, como o processo é conduzido. Na época da 777, o que aconteceu? O Salgado, que era o presidente, chegou do dia para a noite e falou, olha, tem uma proposta aqui de um pessoal que quer comprar o Vasco, vamos transformar em SAF, eles vão investir bilhões aqui. É verdade. Porque o olho do torcedor brilhou, opa, chegando uma galera, quer investir bilhões aqui, me dá, topo, vamos transformar em SAF. Não houve, como deveria existir em todo o clube brasileiro, um processo aberto, um processo amplo de discussão e de venda. E eu falo, processo de venda de clube não tem de ser transparente, tem de ser ultra transparente. Isso daí tem de ficar claro desde o primeiro... manifestou a intenção, todo mundo precisa saber. Na minha visão, para vender clube de futebol, tinha de fazer como a gente faz nos órgãos públicos. Abrir uma licitação com propostas e ali intenção de venda. O clube está sendo vendido, quais são os critérios para participar, para o investidor que quiser botar grana, o que o clube pretende, e aí no final abrir todas essas propostas para os sócios do clube, para os torcedores decidirem qual é a melhor. Mas isso, até hoje, nunca aconteceu no futebol brasileiro, porque os caras têm um argumento. Não, clube é entidade privada. Entidade privada uma ova. O clube de futebol é muito diferente de um negócio qualquer. O clube de futebol só existe porque o sentimento de milhões de pessoas sustenta essa parada. Então, por isso eu vejo que deveria ser tratado de uma maneira muito diferente, e eu não duvido das intenções do Pedrinho. O Pedrinho é um cara identificado com o clube, ex-jogador, do ponto de vista institucional, tem tentado fazer um bom trabalho. A questão é, os Lamáquia, a família Lamáquia, era próxima do Pedrinho desde antes dele se tornar presidente do clube. Alguém pode chegar e falar, Pedrinho, mas não tem um conflito de interesses aí, você vendendo para alguém que você era próximo, e o Pedrinho vai chegar, olha, mas foi a proposta que chegou. Claro. Mas as pessoas, isso seria ultra transparente se desde o começo se tivesse feito um processo de licitação, um processo... Mas não vai acontecer isso. Mas deveria existir para evitar o risco de cair nas mãos de pessoas que não têm a responsabilidade que o torcedor tem com o clube. E segundo, de lá na frente, caso não dê certo, alguém volte e fala, pô, Pedrinho, tá vendo? Você vendeu pros caras e eles não... Eu tenho uma outra questão, o Brenner é um cara bom pra falar sobre isso. Ele falou sobre o conflito de interesses do Pedrinho vender o Vasco pra alguém que é muito próximo dele. Mas é uma discussão que tem muito no futebol europeu. No caso, o enteado da Leila comprar o Vasco, a família Lamáquia, de certa forma, está com o Palmeiras e com o Vasco na mão.
Os dois disputando as competições, o Campeonato Brasileiro e o Copa do Brasil. Então também não é um conflito de interesse. Na verdade, a Crefisa não tem A mais FIFA não nada gosta com o quando Palmeiras. tem Red Bull contra Red Bull e não sei o quê. A Crefisa não tá mais no Palmeiras. Mas só de a Leila ser presidente Sim. e dona da Crefisa, isso já Emprestava avião pro Vasco, que já teve uma aproximação assim de coisas, o benesses que o Palmeiras não poderia dar pro Vasco ou não. Isso também não é um conflito de interesse? Mas de fato, pelo novo sistema de fair play financeiro pretendido pela CBF para o futebol brasileiro, esse tipo de situação é vedado. Então, se a Leila é presidente de um clube e um familiar dela vai comprar um outro clube, em tese, não pode. Então, o Marcos Lamacchia, ele está fazendo agora um processo de consultoria e até consultando, né, as entidades regulatórias para saber como se pode fazer esse investimento enquanto a Leila continua presidente do Palmeiras. E aí, uma possibilidade é que esse investimento seja feito via um fundo em que o Marcos Lamacchia não teria a palavra final. Então vai fazer um fundo de investimento que vai comprar essas ações do Vasco enquanto a Leila é presidente. Aí, apaga o conflito de interesse? Não apaga, mas é uma maneira de tornar isso legal. Agora, e a gente tem que lembrar também. Eu achei bom, pô, Não, Vasco. e a gente tem que lembrar também que o mandato da Leila no Palmeiras está muito próximo do fim, obviamente, né, o segundo, e com isso eu acho que eu concordo, acho que tem um conflito, assim como tinha um conflito antes e a Leila falava que não. Eu vejo claramente o conflito, mas também existe esse outro ponto, né? Caso a Leila não se perpetue no Palmeiras por mais um mandato. Mas lá na Europa, por exemplo, a galera leva isso muito a sério, né? Sim. Um clube na Bundesliga, por exemplo. Roman Abramovich. Você não pode ter você não pode ter dois clubes, até mesmo se um clube ligado a um fundo de investimentos que e vão disputar a mesma competição na Europa, você tem que escolher qual vai disputar e não dá para acontecer os dois times de um mesmo investidor. Aqui tá longe disso acontecer. Eu acho muito provável ainda isso acontecer agora. Não, mas a família Lamacchia está investindo no futebol. Pelo exemplo que a gente tem no Palmeiras, são pessoas que, pelo menos, no caso do Palmeiras, você pode ter N questionamentos a Leila Pereira, mas a Leila é muito transparente em relação à gestão do futebol. Ela não engana o torcedor, ela não ilude, ela não promete investimentos bombásticos. Se o Marcos Lamacchia começar dessa maneira, eu vejo que já é melhor do que a 77, que começou... Os caras sumiram. Começou ludibriando o torcedor do Vasco. Prometendo que não tinha condição de fazer. É a última temporada em que o Vasco joga em desvantagem financeira com o Flamengo. Poxa, quando o torcedor do Vasco escutou isso, que maravilha, vamos entregar. E para mim, Edu, para concluir esse processo de revenda do Vasco, primeira coisa que deveria ter sido feita, a punição e responsabilização de quem vendeu o Vasco para 777. O Osório, que era secretário na época do Jorge Salgado, o próprio presidente Jorge Salgado, porque prometeram mundos e fundos via 777 e não aconteceu. 777 era uma fraude. Tá magoado. E eles não foram punidos internamente no Vasco, continuam conselheiros, foram indiciados até por uma comissão, mas a punição ainda não aconteceu. Depois disso, um processo absolutamente transparente e uma licitação que fosse para o mercado. Olha, o Vasco está à venda. Quem quiser apresentar proposta tem até o dia tal. E aí, no final, só chegou o Lamacchia por meio de um fundo de investimento. O Pedrinho diria, olha, só chegou essa proposta oficial aqui, ó. Oficialmente é o que veio num processo regulamentado. Agora, só dizer, olha, os outros investidores não mandaram proposta oficial, foi o que a gente tem, e de repente tá o Lamacchia ali para comprar. Cara, é um problema, porque o Pedrinho sempre foi muito próximo deles e até na época se discutia, poxa, o Pedrinho pode até mesmo um dia trabalhar no Palmeiras, por causa um cara que se preparou para isso. Então eu vejo esse lado, mas agora que tem de revender o Vasco, isso daí é ponto pacífico. Depois que se transformou em SAF, não pode ficar nesse limbo que prejudica o clube, né? Não tem investimento para fazer. Ô, Prato, só pra gente arrematar pra ir pro intervalo, você tá com uma carinha do tipo, se não der certo no Vasco, vai pra Vila? Que isso? Não. Você tá pedindo investimento? O buraco tá complicadíssimo lá, é muito profundo. A Vila tem de falar em SAF se houver uma condição. A SAF seja de pessoas que não sabem o que é o Santos internamente, não tem ideia do que é o Santos. Tem ideia do Santos, a camisa branca, a história do Santos. SAF no Santos, com participação de quem colocou o clube no buraco,
Sou totalmente contra. Esse negócio pai de do ficar Neymar mudando, tá de olho, muda o não tá? O pai do CNPJ. Neymar? Você acha que é uma boa? Eu acho que é uma péssima. Então, o que acontece? Pai do Neymar, ligado a Marcelo Teixeira, o filho do Marcelo Teixeira vai ser CEO, sou contra. E assim, Fica com o modelo associativo. e essa história de SAF, se vendeu o SAF no Brasil como a salvação da lavoura de geral. Pô, o clube tá endividado, vira SAF que dá tudo certo. Vai chegar o salvador da pátria. E olha, o exemplo do Vasco é o melhor, porque quando chegou a 777, o papo era esse mesmo, é Vasco da grana, agora acabou, agora vamos pras cabeças. E o Vasco sofreu um processo traumático, a 777 foi um desastre. O Vasco teve a pior SAF do Brasil e agora, até por isso, eu concordo com o discurso do Pedrinho. Tem SAF se esforçando para chegar nesse patamar. Pois é, e tem de ser feito com calma, com muita parcimônia, com muito critério, mas, de novo, precisava ser algo ultra transparente. Nossa, mas não dá para levar isso no dia a dia dos sócios, vai gerar muito barulho, tem acordo de confidencialidade. Mas no caso da venda de um clube de futebol, que envolve a paixão de tanta gente, eu vejo que a maneira de se vender e revender deveria ser diferente. O exemplo mais bem sucedido de SAF no Brasil, você falou que a pior SAF do Brasil é o Vasco. Com a Todo mundo 777. entendia que a melhor era do Botafogo. O Botafogo conseguiu o melhor ano dessa história em 24, ganhou a Libertadores, brasileiro, bateu o recorde de contratações, jogadores mais caros que o Botafogo já comprou, e alguns na época do futebol brasileiro, o Botafogo conseguiu. E hoje há uma briga do quadro associativo do Botafogo com o John Textor. Então, mesmo a SAF, que em tese foi a SAF que deu o resultado mais positivo para o clube, a maior alegria para uma torcida, até essa agora já está fazendo água, né? O melhor SAF é do Cruzeiro? Não, mas não... Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. É muito difícil porque ainda SAF é recente no Brasil, é de 2021 mas é que pra a SAF do 22. Cruzeiro, diferente de outras SAFs, acho que a SAF do Cruzeiro ela passa por um processo de pavimentação, de entendimento do momento para que o time pudesse passar a prosperar, sair do buraco. Acho que a SAF do Cruzeiro ela passa por alguns momentos diferentes de sair do buraco, consolidação e aí o início de um O que tem investimento. até agora no Brasil são exemplos de SAFs que não São deram muito certo. diferentes. A do Figueirense é um desastre total. Sim. E outras SAFs também. Curitiba, cada uma, muito a questionamento em a relação sua à SAF. maneira, elas geralmente vendem isso. Um curto prazo que é dos sonhos, de você zerar a dívida, contratar, montar um time forte. E o médio e longo prazo que às vezes não se sustentam. O Bahia não deu o salto que muita gente imaginava que ia dar, ainda não mas deu. o Bahia, Mas Bahia é um investimento mais lógico, é mais racional o modelo do Bahia do que alguém que chega prometendo. Olha, e E hoje? até pensando nisso, o que o Pedrinho fala na entrevista faz muito sentido, que assim, querendo ou não, aí parece que é uma ideia a longo prazo, né? Que não é um negócio de vai acontecer, obviamente, os discursos, se de fato acontecer, os discursos podem acabar assustando. Mas me parece que é algo que vai ser construído tijolinho por tijolinho, porque essa ideia de que SAF seu clube estava quase afogando. Você salvação joga do lá. Lavoura é a SAF. Você joga Bahia, a boia para ele se salvar. enquanto mostrou não uma é. grande balela. E essa história, 2 bilhões, igual o Cruzeiro, na época, foi comprado também por mais de... você não tá querendo, mais de um... Foi Não é que eu pelo não tô Ronaldo. querendo, Edu. Eu não mas- tô querendo. Mas a gente já viu que SAF no Brasil tem de ter os dois pés atrás, ser feito com muito critério, porque esse negócio de investidor, ninguém entra para perder. E quando aí. começa a perder, pula fora. E quando pula fora, sobra o quê? A paixão, a frustração do torcedor, que tá lá todo Mas dia, eu tô entendendo, debaixo de sol e com um chuva. olhar pro- A Maria SAF. Santos conconcorda com o Brainy. Então, mas é que Não, Breiler. O Casares, que é o presidente do São Paulo, que acabou sendo É isso aí, galera. Vocês viram os comentários do F-Show, todos os créditos ao pessoal, né, da F-Show. Mas eu vou dar minha opinião a respeito do que o Breiler falou. Sei lá, cara, eu acho que ele tá exagerando um pouco, entendeu? Eu até entendo que tem que ser tudo minuciosamente, né, mostrado, detalhe por detalhe. Mas a gente conhece o Pedrinho, cara. A gente sabe que o Vasco passou com a 7-7 aí, né? E foi o Pedrinho que nos tirou dessa furada. E não vai ser o Pedrinho que vai colocar a gente de volta nessa furada. Eu acredito que o Pedrinho já sabe muito bem o que o Marco Lamáquia tá mostrando que vai fazer no Vasco. Eu tenho certeza que ele já sabe do futuro, de como vai ser se houver uma venda novamente do Marco Lamáquia, que não foi falado, para
quem sabe, né, a Leila mesmo, né, quem sabe troca de posses ali, eu não sei, cara, é só um comentário meu, tá? Eu não sei se o Marcos Lamach vai ficar 2, 3 anos gerindo o Vasco, pode ser que ele seja a porta para a Leila entrar, ninguém tá falando nisso, né? Esse é o medo do fair play, né, como o Mauro César fala aí, tá chorando, choramingando, né? Ô Mauro, um conselho para você, deixa pra fazer os comentários sobre seu time, tá? Que você deixa bem claro que é flamenguista e respeito suas opiniões. Acho você um cara muito inteligente, mas às vezes você fala coisas que não tem nada a ver, como por exemplo, achar que não é justo o Vasco vender a SAF porque a Leila é presidente do Palmeiras. Quer dizer que o empresário não pode fazer outros investimentos? Quer dizer que se eu sou dono de um negócio, a minha filha abre um negócio, eu dou o dinheiro para ela investir no que quiser. Quer dizer que ela não pode investir porque eu já estou envolvido em outra empresa? A gente faz do dinheiro da gente o que quiser e clube, quem aprova o que vai ser feito ou não no clube é a torcida. Não são vocês, tá bom? Então, Mauro, esquenta com o fair play não. Você acha que o Mauro... Vocês acham que o Marcos Lamach não está ciente de tudo isso? Vocês acham que ele estaria batendo o martelo, levando isso tão a sério, sem ter certeza que realmente daria certo? Fair Play não vai se envolver com isso não. Fair Play vai dar autorização, vai dar ok, tá? Até que seja tão rígido assim, teria que mudar muita coisa. Se fosse falar, pegar itens de processo aqui, de que legalidade entre posses de familiares, empresas, intenção, pode ou não pode, entendeu? Então é uma burocracia incrível. Eu não acredito que o Fair Play, essa empresa aí que toma conta do futebol pela CBF, vai atrapalhar não, tá? Eles vão dar ok. Olha só que eu tô guardando, tá? Então é isso aí, galera. Se inscreve no meu canal. Obrigado por tudo aí. Tamo junto, é isso.